Olá pessoal, nesse vídeo vou estar explicando um pouco sobre a lei de formação de uma função. Essa dúvida aqui surgiu em dúvidas da disciplina, uma pergunta de um colega. Então eu vou aproveitar essa pergunta para poder falar um pouquinho mais sobre essa lei de formação de uma função. E também já vou explicar da onde que chegou esse resultado aqui, tá? Y igual a x menos 1, ou f de x igual a x menos 1. Primeiramente, o que a gente deve falar é sobre o estudo de funções, né? Essa parte inicial. E em diversas situações do dia a dia, é possível a gente perceber que grandezas, né, que elas variam, né, de certa maneira elas estão relacionadas. Por exemplo, quando a gente vai abastecer um veículo, a quantidade de combustível e a quantidade de a pagar, elas estão diretamente relacionadas, tá? Ou quando eu vou fazer cumprir uma certa distância, né, correr ou andar com carro ou com outro veículo, eu vejo que a velocidade e o tempo, elas estão também relacionadas. Ou eu tenho uma área ali, digamos, em formato de um quadrado, eu vejo que a área varia também de acordo com o lado, ou seja, elas estão relacionadas. Então, quando eu consigo estabelecer esse tipo de relação, é exatamente quando eu consigo falar um pouco da função. Tá bom? Então vamos pegar esse exemplo do posto. Vamos pegar aqui, escrever aqui. Vou botar aqui, ó, posto de gasolina. Então, digamos que eu vou colocar 1 litro de gasolina. Tudo aqui, ó, tá? 1 litro. Aqui é a quantidade em litros. E vamos botar aqui o valor. O valor final, né? O total a pagar. Vou botar total. Só vou botar aqui, ó, R cifrão. Mais rápido. Bom, vamos colocar que o litro da gasolina tá em média aqui, acho que tá 5,70. Então vou botar 5,70. Beleza. Se eu colocar então 2 litros, quanto que eu vou pagar? 2 vezes 5,70. Isso vai dar 11,40. Se eu botar 3 litros, olha, vai ser 3 vezes aquele valor ali, né? 3 vezes 5,70. Isso vai dar 17,10. Ou seja, eu consigo perceber que o preço total a pagar, ele varia de acordo com a quantidade de litros que eu coloco. Tá? Ó, 22,80. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Primeiro, essa daqui, ó, 5,70, como se eu tivesse feito 5,70 vezes 1 litro, né? Assim. Essa aqui de baixo, 5,70. Deixa eu pagar 7, eu ia botar um 10. 5,70 vezes 2. Essa daqui, 5,70 vezes 3. Essa daqui, 5,70 vezes 4. Tá? E percebe o seguinte, pessoal, então. Digamos que eu queira montar uma função, tá? Ou eu queira montar uma expressão, vamos falar assim, em que eu consiga encontrar o valor total a ser pago, tá? Vou botar aqui, ó, quantidade de litros, né? E aqui é o total a pagar. Vai escrever total. Só para ficar direitinho. Bom, então eu sei que, digamos que a quantidade de litros
seja x, eu não sei qual é a quantidade. Se eu fosse montar uma fórmula, eu diria que é o quê? Ora, é só eu pegar 5,70 e multiplicar, vou botar só um pontinho, pela quantidade de litros. Bom, mas vamos dar uma letra para essa quantidade de litros, vamos chamar ela de x. Tá? Ou seja, ó, o valor a pagar é 5,70 vezes a quantidade de litros. Ou seja, se a gente chamar y de a quantidade a ser paga, y vai ser igual, né? Ó, ou seja, o valor a ser pago vai ser 5,70 vezes x. Tá? Aqui, pessoal, é o que a gente já chama de uma função, digamos assim, tá? Onde esse y é o que a gente chama de variável dependente. Por que ela é dependente? Dependente. Por quê, né? Porque ela depende da quantidade de litros que eu vou colocar, tá? Ou seja, ela depende do x, tá? Essa daqui é a variável independente. Mas nem vou escrever aqui, tá? Ou seja, ó, o y, a gente pode dizer em outras palavras que o y está em função de x. Tá? Quando a gente consegue observar isso, a gente também pode dizer que o y é uma função de x, ou seja, eu posso tanto escrever y como f de x, ou seja, eu posso escrever isso daqui, ó, f de x é igual a 5,70 vezes x. Tá? Eu estou dizendo a mesma coisa que isso daqui. É a mesma coisa, só que em uma outra notação, digamos assim, tá, pessoal? Até para a gente conseguir, digamos assim, às vezes especificar um cálculo, tá? Por exemplo, eu quero calcular quando, digamos que essa daqui é a função, tá? Que eu estabeleci para o valor a ser pago aqui do posto de gasolina. Então, digamos que eu quero calcular quando deu 3 litros. O que eu vou fazer, ó? Deixa eu até pegar com uma outra cor aqui. Vou pegar o vermelho primeiro, só para fazer aqui, ó. F de... Então, em vez de x, eu quero saber de 3 litros. Então, eu vou botar 3, tá? Igual a 5,70 vezes 3. Tá? Calculo isso daqui, eu já calculei ali, né? Deu. Vou pegar. Vou escrever de vermelho mesmo. Então, f de 3 foi igual a 17,10. Tá? É só uma outra forma de escrever, tá, pessoal? Até para vocês saberem digamos assim, qual o valor que vocês estão calculando. Então, essa aqui, digamos assim, que é a função que é digamos, a lei de formação. Tá? Vamos ver um outro exemplinho aqui, ó. Digamos que eu tenho a seguinte situação, que uma serigrafia, ela cobra uma taxa fixa referente ao desenvolvimento de uma estampa, tá? E mais um valor por cada peça que ela for estampar, tá? E para estampar uma camiseta, digamos assim, que ele fez um orçamento e foi estabelecido o seguinte, ó, que ele cobra R$60, digamos assim, para desenvolver o projeto. Vou botar assim, desenvolver o projeto. Tá? Ou seja, fazer a arte ali, tá? Para depois colocar na camiseta. E mais R$4,50 por camiseta. Tá? Para fazer a estampa. Tá bom? Ou seja, pessoal, vamos fazer o seguinte quadrinho aqui, ó. Vamos botar aqui que é quantidade de camisetas
E aqui embaixo o valor cobrado. E aqui, claro, dinheiro. Vou fazer aqui, montar o quadrinho. Tá? Então vamos lá. Vou pegar uma outra cor aqui só para... Para uma camiseta, isso vai ser quanto? R$60 mais R$4,50, porque é uma camiseta. R$60 que é fixo, mais R$4,50. Ou seja, quanto é que isso daqui vai dar? R$64,50. Para duas camisetas, vai ser R$60 que é fixo, mais R$4,50 vezes 2, né? Porque agora são duas camisetas. R$4,50 por camiseta, ou seja, R$4,50 vezes 2, mais 60 que é para desenvolver o projeto. Ou seja, quanto é que deu isso daqui? R$69. Para 3 camisetas. Vamos até pegar... vamos pegar para 3 mesmo. Para continuar isso daqui. Vai ser o quê? R$60 mais R$4,50 vezes 3, né? Pego R$4,50 por camiseta, multiplico por 3, vai dar R$13,50 e somo com R$60. Ou seja, isso vai dar igual a R$73,50. Tá, e se fosse para calcular 10 camisetas, por exemplo, tá? Ora, eu vou fazer o quê? Eu tenho que pegar o 60 que é fixo, sempre vai ter, mais R$4,50 vezes 10 camisetas. É ou não é? Então vai ficar 45, né? Porque 4,50 vezes 10 vai dar 45 mais 60 igual a R$105. Bom, e digamos que eu queira saber para uma quantidade X, para uma quantidade qualquer, tá? X aqui a gente vai entender como sendo uma quantidade qualquer. Como é que eu vou calcular isso? R$60, que é fixo, mais R$4,50 vezes X, porque é a quantidade, ó. Lembra aqui, ó? Vou pegar até essa cor roxa e vou aproveitar, ó. Quando é uma quantidade, é R$4,50 vezes 1. Quando é duas quantidades, R$4,50 vezes 2. Quando é 3, R$4,50 vezes 3. Quando é 10, R$4,50 vezes 10. Portanto, quando é x, R$4,50 vezes x. Então, pessoal, a relação entre a quantidade de camisetas e o valor cobrado é descrita por uma função, cuja fórmula a gente pode escrever assim, ó, vamos chamar de V de valor cobrado. Tá? Isso aqui vai ser V, o símbolo que eu vou usar, e de X a quantidade de camisetas. Então, posso escrever, ó, que V é igual ao que? R$60 mais R$4,50 vezes X. Onde o V, até vou apontar ali para ele, é o valor cobrado, tá? 60 é a taxa fixa, o 4,50 é o valor cobrado por camiseta,
E o x é a quantidade de camisetas. Tá? Nesse caso, o valor cobrado ele está em função da quantidade de camisetas. Assim, a gente pode dizer que o valor cobrado é a variável dependente e a quantidade de camisetas é a variável independente da função. Portanto, pessoal, se eu tivesse chamado esse v aqui, ó, de y, por exemplo, eu até nem precisava chamar. Eu posso simplesmente colocar essa seguinte notação aqui, ó, f de x, porque ela é uma função de x, igual a 60 vezes 4,50 vezes x. Por que eu posso falar que ela é uma função de x? Exatamente porque eu já falei, né? Aquilo dali que eu falei. A gente consegue perceber que a quantidade, né, o valor cobrado está em função da quantidade de camisetas. Tá? Então eu estabeleci uma relação entre elas e, digamos assim, montei essa função. Pessoal, aqui bem rapidinho, ó, só para a gente colocar uma geometria aqui. Ó, quando é um quadradinho, essa área aqui, a área desse quadradinho, é igual a 1. Ou seja, quando o lado é 1, a área deu 1. Quando a gente pegar um quadradinho 2 por 2, a área vai ser... Vou botar dentro aqui o valor da área, fica melhor. Não, aqui eu estou colocando o valor do lado, né? Então, ó, 1, 2, então a área é 4. Se for um quadradinho de 3 por 3, a área é igual a 9. Se for um quadradinho de 4 por 4, a área é 16. Lembra como é que calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, vou pegar o último aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, quando é 5, a área é igual a 25. Portanto, pessoal, o que eu estou calculando aqui? Ó, área. Vou pegar até uma outra corzinha aqui. Área igual a 1 vezes 1. Área 2 vezes 2. Ou posso até colocar assim, ó. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Aqui, 3 vezes 3 ou 3 ao quadrado. Aqui, 4 vezes 4 ou 4 ao quadrado. 5 vezes 5 ou 5 ao quadrado. Então, olha só, pessoal, o que a gente pode perceber aqui? Que a área do quadrado ela está em função da medida do seu lado. Então, ó, quando o lado é 1, 1 ao quadrado. Quando o lado é 2, 2 ao quadrado. Quando o lado é 3, 3 ao quadrado. Quando o lado é 4, 4 ao quadrado. Quando o lado é 5, 5 ao quadrado. Quando o lado for x, tá? Quando o lado for x, isso vai ser igual à área x vezes x, ou seja, a área vai ser x ao quadrado. Portanto, pessoal, a gente percebe que a área do quadrado é a variável dependente e a medida do lado é a variável independente, ou seja, eu posso até escrever assim, ó, que a área do quadrado está em função de x. E a gente calcula igual a x ao quadrado. Ou, né, posso botar a de x, ou como eu falei para vocês, f de x, que daí fica, que nem eu falei para vocês, a anotação tá de função. Beleza, pessoal? Então é simples, né? Por exemplo, eu quero saber qual é a área
quando vale 5, ó, substituo aqui por 5 no lugar do x, 5 ao quadrado, 25. Ou, não importa. Tá bom, pessoal? Bem, então vamos aqui no exemplo, tá, que o autor traz no livro. Aqui é só uma forma de representar, pessoal, aquelas funções que a gente já tinha visto aqui, ó. Por exemplo, eu poderia chamar essas variáveis que estão no x, digamos assim, que elas são de o domínio, tá? Eu poderia fazer um conjunto, ó, com os elementos ali, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui um outro conjunto, tá? Vou chamar esse conjunto de A, esse conjunto de B. Esse daqui é assim, ó, por exemplo. 1, 4, 9, 16 e 25. Então, essa função tá assim, ó, eu pego os elementos daqui e levando lá. Claro que essa parte do diagrama é uma parte assim mais inicial, né? Eu mostrei aqui com vocês com exemplos de problemas como é que a gente fazia a função. Mas é exatamente assim que funciona, ó. Então, aqui eu tenho um conjunto, tá? A e um conjunto B. E esses elementos estão sendo levados através de uma função f, tá? Essa função f é qual? Essa função é igual a x ao quadrado, ou seja, claro, o x pertencente ao conjunto A aqui, ó. Então esses aqui são os x e lá são os elementos, ó. X, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. E assim vai, ó. Nessa daqui, por exemplo, ó. Claro que aqui, pessoal, eu estou fazendo bem um básico assim, tá? Ó. Mas a gente consegue entender. 1, 2, 3, 10. Não vou botar o x ali, mas poderia colocar também. Ó, aqui eu vou botar o outro conjunto. Vou botar aqui, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Ó, 64 com 50, 69, 73 com 50, 105. Ó, o 1 está sendo levado lá, o 2, 69, o 3 aqui e o 10 aqui. Então, ou seja, esses elementos do conjunto A estão sendo transformados naqueles elementos do conjunto B através de uma função. Qual é a função? Nesse caso aqui, a função é essa daqui, ó. 60 mais 450 vezes x. Através dessa função eu transformo os elementos. Tá? Essa aqui é a ideia. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, tem o seguinte, ó. O número 1 está indo em 0. O número 2 está indo em 1. O 3 está indo no 2. E o 4 no 3. Aqui pode sobrar elementos, tá, pessoal? Isso é da definição ali de função. Não vou entrar no caso agora. Então vamos ver o que pode estar acontecendo. Eu pego o número 1 aqui e faço alguma coisa nele e ele fica igual a 0. Então, 1 menos 1 igual a 0. Tá? Vocês poderiam pensar, tá, mas poderia ser vezes 0. Né? Porque 1 vezes 0, 0. Tá? Vamos ver se vai dar certo no próximo. Ó. 2 vezes 0 daria 0. Então não dá, porque está dando 1. Né? Isso aqui é igual a 1. Então, 2. O que aconteceu com 2 para ele virar 1? Menos 1. 3 para dar 2, 3 menos 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1 igual a 3. Tá? Então, digamos que eu tenho um elemento x aqui. O que vai acontecer? Para ele ir lá para aquela função b, vai ser x
menos 1. Tá? Essa aqui é a função. Tá? Então eu posso dizer que esses elementos estão sendo transformados naqueles outros elementos lá do B através da função f. E o que a função f faz? Pega o valor que está aqui e diminui 1. Então, eu posso dizer que a função ela é dada por x menos 1. Ou f de x, ou seja, uma função, né? X menos 1. Eu particularmente gosto de usar essa daqui, f de x. Tá? Mas, claro, podem usar y também. Depende da situação, tá, pessoal? Geralmente eu uso f de x, mas o y também, às vezes, quando a gente não quer escrever tanto ali, já está fazendo o exercício há bastante tempo, a gente vai usando o y ali mesmo. Tá? Então, na verdade, é isso, pessoal. Digamos que eu tivesse essa função aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Vou botar esses números aqui que são mais básicos, tá, pessoal? E estou aqui com um conjunto. E aqui um outro conjunto, ó. 2, 4, 6 e 8. E... o que será que está acontecendo? 1 foi transformado no 2. Poderia ser o quê? 1 mais 1. Né? Pego aquele 1 ali. Vou pegar até uma outra cor. Ó. Pego aquele 1 ali e somo 1. Daria o 2. Vamos testar se isso vale para o segundo elemento. Ó. 2. Se eu somar mais 1, daria 3. Mas tem que dar 4. Então não é. Ó. Então não é mais 1. Então, o que pode ser? Vezes 2. Ó. Daí vocês vão pensar, não, mas lá em cima deu mais ou não, mas tem que valer para todos, tá? Todos os elementos. Todos os elementos eu tenho que transformar através da mesma regra. Então, ó, vezes 2. 2 vezes 2, 4. Tá? E assim, ó, 3. Se eu já encontrei para 2, provavelmente vai ser essa que vai valer para todos, tá, pessoal? Mas é bom testar em 3, pelo menos. Ó, 2 vezes 3, 6. 4. 4 vezes 2, 8. Então deu bem direitinho. Portanto, se for um número aqui x, o que vai ser levado para lá através de qual função? 2 vezes x. Tá? Então eu posso dizer que essa função ela é igual a 2x. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu sigo à disposição. Um abraço.